Há uma lâmpada em um quartel de bombeiros em Liverpool, Califórnia. Ela está acesa continuamente desde 1901. São 125 anos e contando. Ninguém consegue explicar completamente por que ela ainda funciona. Mas em 1924, um grupo de executivos se reuniu em Genebra. Eles se certificaram de que ninguém jamais construiria outra lâmpada como aquela. Essa lâmpada é uma das 10 histórias que contarei hoje e, no final, você entenderá que são todas a mesma história. O vídeo de hoje é um pouco diferente do que costumamos fazer neste canal. Em vez de uma investigação profunda, mostrarei 10 invenções que funcionaram. 10 invenções que foram verificadas, demonstradas, patenteadas ou vendidas. E 10 invenções que foram destruídas, classificadas ou apagadas, não por acidente, mas intencionalmente. Eu as numerei de 10 a 1. A número 10 é estranha o suficiente para deixá-lo paralisado. A número 1 mudará a forma como você vê tudo o que possui. Número 10. Em 1985, um incêndio começou em um avião no aeroporto de Manchester. 55 pessoas morreram em 40 segundos. Não por causa das chamas, mas por causa da fumaça tóxica. Um cabeleireiro de Hartlepool, na Inglaterra, chamado Maurice Ward, assistiu ao noticiário e decidiu fazer algo a respeito. Ele não tinha formação em química. Ele fazia suas próprias tinturas e shampoos. Mas ao longo de meses misturando compostos em sua cozinha, às vezes 20 formulações em um único dia, ele criou algo impossível. Ele chamou isso de luz das estrelas. Em março de 1990, o programa da BBC Tomorrow's World revestiu um ovo cru com luz das estrelas e segurou um maçarico nele por vários minutos. Este maçarico aqui está produzindo uma temperatura de 200 graus C. Agora, tente cozinhar um ovo comum assim e, em poucos segundos, o resultado será uma explosão e tanto. Mas vou deixar este maçarico aqui soprando neste ovo por alguns minutos antes de abri-lo. E ele deve sobreviver ao inferno porque é revestido com um plástico novo e extraordinário. Mas aqui, quando eles quebraram o ovo, ele ainda estava cru e frio por dentro. O material havia bloqueado milhares de graus de calor direto. Altos funcionários da defesa britânica, incluindo o principal consultor científico do Ministério da Defesa, confirmaram publicamente as extraordinárias propriedades térmicas do material. Ward afirmou que ele poderia suportar temperaturas de até 10.000 graus C. A NASA estava interessada. A Boeing estava interessada. A ICI, o Ministério da Defesa britânico, vários fornecedores de defesa, todos eles bateram a porta. Ward recusou todos os negócios. Ele exigiu 51% da propriedade. Ele nunca registrou uma patente porque temia a engenharia reversa. Ele morreu em 2011 aos 78 anos. A fórmula, até onde o público sabe, morreu com ele. Um material que poderia ter protegido aeronaves, edifícios e naves espaciais do fogo e do calor nuclear. Desapareceu. Não porque falhou. Porque um homem não desistiu dele e nenhuma instituição estava disposta a cumprir seus termos. Número 9. Em 1996, a General Motors construiu o EV1. Foi o primeiro carro elétrico moderno produzido em massa por uma grande montadora. Ele tinha freios regenerativos, um chassi aerodinâmico elegante e clientes que o descreveram como o melhor carro que já dirigiram. A GM construiu 1.117 unidades. Mas aqui está o que tornava o EV1 diferente de todos os outros carros que a GM já produziu. Não era possível comprar um. O contrato proibia explicitamente a compra e o arrendamento. Quando a GM decidiu encerrar o programa em 1999, eles não venderam os carros restantes. Eles não os doaram. Eles não os armazenaram. Eles retomaram a posse de cada um deles, os carregaram em caminhões, os levaram para a mesa, Arizona, e os esmagaram. Os clientes protestaram. Alguns se acorrentaram aos carros. Havia quem mandasse cheques à GM, rogou-se para os comprem. A GM devolveu os cheques e enviou os carros para o triturador. Cerca de 40 sobreviveram, doados a museus e universidades. Todos eles tiveram o sistema de transmissão permanentemente desativado. Você podia olhar para eles. Você nunca mais poderia dirigi-los. A GM gastou mais de US$1 bilhões desenvolvendo tecnologia para veículos elétricos e, então, decidiu destruir fisicamente o resultado. Em 2026, a GM está ajudando a restaurar o único EV1 de propriedade privada existente. A mesma empresa que os destruiu está reconstruindo um para seu 30º aniversário. Número 8. Em fevereiro de 1938, a Popular Mechanics publicou uma reportagem de capa chamando o cânhamo de a nova safra de bilhões de dólares. Uma única planta que poderia produzir papel,
têxteis, corda, bofuel e mais de 25 mil produtos comerciais. Naquele mesmo ano, a lei do imposto sobre a maconha criminalizou efetivamente todo o cultivo de cânhamo nos Estados Unidos. O momento não foi coincidência. Os historiadores identificaram várias figuras poderosas que se beneficiariam enormemente com a eliminação do cânhamo. William R. P.H. Hearst possuía vastos interesses em madeira e papel. A DuPont tinha acabado de patentear o nylon e outras fibras sintéticas. Andrew Mellon, secretário do Tesouro e principal banqueiro da DuPont, nomeou seu próprio sobrinho por afinidade, Harry Anslinger, para comandar o FBI, uma plantação bilionária destruída em meses. Não porque a planta fosse perigosa, mas porque uma máquina chamada destilador de cânhamo a tornara barata o suficiente para ameaçar 3 das indústrias mais poderosas dos Estados Unidos. E durante a Segunda Guerra Mundial, quando o governo de repente precisou de cânhamo novamente, o USDA produziu um filme de propaganda chamado Cânhamo para a Vitória. Iniciava os agricultores a cultivar a planta que criminalizara. Número 7. Nikola Tesla projetou uma torre em Long Island para transmitir energia elétrica sem fio para o mundo todo. Sem fios, sem medidores, sem contas. O JP Morgan financiou o projeto com aproximadamente $150 mil, acreditando que era para comunicação sem fio para competir com Maroney. Quando Morgan percebeu que o objetivo real de Tesla era energia sem fio gratuita, o financiamento desapareceu. Morgan não conseguia ver como monetizar a eletricidade se alguém pudesse extraí-la do ar. A torre nunca foi concluída. Foi demolido em 1917 para pagar as dívidas de Tesla. Tesla morreu em 7 de janeiro de 1943 no quarto 3327 do New Yorker Hotel. Ele tinha 86 anos. Morreu sozinho. Em poucas horas, o gabinete de custódia de bens estrangeiros apreendeu seus documentos e pertences pessoais. Tesla era um cidadão naturalizado dos Estados Unidos. Alguns desses materiais permanecem confidenciais. O homem que deu ao mundo a corrente alternada, os alicerces da tecnologia de rádio e controle remoto, morreu quase sem nada. Ele morreu porque tentou dar eletricidade de graça. Passei 3 dias lendo esta seção antes de poder escrevê-la. Não porque os fatos não sejam claros. Porque todas as maneiras que tentei enquadrá-la pareciam que eu estava exagerando. Não estava. Foi isso o que aconteceu. Número 6. Tudo o que contei até agora envolve invenções que chegaram ao público antes de serem eliminadas. O Starlight foi demonstrado na televisão. O EV1 foi conduzido em vias públicas. A torre de Tesla foi construída fisicamente. Mas e as invenções que nunca chegaram tão longe? A Lei de Sigilo de Invenções de 1951 é uma lei federal ativa. Ela está codificada no título 35 do Código dos Estados Unidos, seções 181 a 188. De acordo com essa lei, todo pedido de patente protocolado nos Estados Unidos pode ser analisado por agências de defesa. Se qualquer agência determinar que a publicação da invenção seria prejudicial à segurança nacional, uma ordem de sigilo é imposta. O inventor não pode falar sobre ela, desenvolvê-la, vendê-la ou reconhecer sua existência. A violação acarreta até 2 anos de prisão federal. No ano fiscal de 2025, havia 6.543 patentes sob ordens de sigilo ativo. Esse número vem diretamente do Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos Estados Unidos por meio de uma resposta da Lei de Liberdade de Informação. Entre 2013 e 2017, uma média de 117 novas invenções foram classificadas por ano. Apenas 25 foram desclassificadas. O acúmulo aumenta a cada ano. Uma lista de categorias vazada de 1971 revelou que os geradores solares fotovoltaicos foram classificados como uma tecnologia restrita. Painéis solares suprimidos por questões de segurança nacional há mais de 50 anos. Uma patente registrada em 1936 não foi desclassificada até 2000, 64 anos. Era uma máquina de código manual, completamente obsoleta quando foi lançada. Isso não é especulação. A lei é pública. As estatísticas são públicas. As cartas do foyer são públicas. Cada invenção que mencionei antes desta foi longe o suficiente para você ouvir sobre ela. 6.543 outras não foram. Número 5. 23 de dezembro de 1924. 2 dias antes do Natal, Genebra, Suíça. Executivos da Ozão, Philips, da empresa de Ampes e da General Electric se reuniram em um quarto de hotel. Eles se autodenominavam Cartel Fibas, em homenagem ao deus grego da luz. Em 1924, as lâmpadas duravam entre 1.500 e 2.500 horas. O cartel concordou em reduzir isso para exatamente 1.000 horas. Eles não fizeram apenas lâmpadas piores. Eles passaram anos projetando uma lâmpada que falhava com segurança após 1.000 horas. Isso é mais difícil do que construir uma melhor. Os fabricantes eram multados se suas lâmpadas durassem muito. Amostras eram enviadas para um laboratório central de testes na Suíça para verificação. Um gráfico do arquivo municipal
Municipal de Berlim mostra os resultados. A vida útil média das lâmpadas caiu de 1.800 horas em 1926 para 25 horas em 1934. Em 1949, um tribunal distrital dos Estados Unidos concluiu que a General Electric havia violado a lei antitrust Sherman por meio de sua participação no cartel. E aquela lâmpada em Leverur, Califórnia, a que mencionei no início, foi instalada em 1901, antes do cartel existir. Ela ainda está acesa. Eles não apenas encurtaram a vida útil de um produto. Eles inventaram uma filosofia, pioraram a situação de propósito e venderam mais. Todas as indústrias que se seguiram aprenderam a lição. Número 4. Royal Raymond Reff foi um inventor americano que construiu instrumentos que ele alegava poderem observar e atingir micro-organismos em ampliações além dos limites ópticos convencionais. Em 1934, ele alegou ter tratado 14 pacientes terminais de câncer usando frequências eletromagnéticas específicas. Morris Fishbein, chefe da Associação Médica Americana, teria tentado adquirir uma parte da tecnologia. Reff recusou. O que se seguiu foi sistemático. Seu laboratório foi vandalizado. Seu principal parceiro de pesquisa, Dr. Milbank Johnson, morreu em circunstâncias pouco claras. Um relatório de 1953 ao Comitê Interestadual de Comércio do Senado dos Estados Unidos, conhecido como Relatório Fitzgerald, investigou a supressão de tratamentos alternativos de câncer. Ele encontrou evidências documentadas de que a AMA havia obstruído terapias concorrentes. Quero ser honesto sobre algo. Não posso lhe dizer que o dispositivo RAIS funcionou como ele alegou. Nenhuma replicação independente confirmou isso. O ceticismo do establishment científico pode ser justificado, mas o Senado não investigou se Reff estava certo. Eles investigaram se o sistema lhe dava uma chance justa de provar isso. E a resposta, de acordo com seu próprio relatório, foi não. Número 3. Stanley Alan Meyer construiu um bug Jun em Columbus, Ohio, que ele disse funcionar com água. Batizou o aparelho com célula de combustível aquosa. Ele detinha várias patentes nos Estados Unidos, incluindo a patente número 4936961. Ele demonstrou o carro na televisão local. Em 1996, 2 investidores o processaram. O tribunal examinou o dispositivo, descobriu que ele estava realizando eletrólise convencional e ordenou que Meyer reembolsasse as $25 mil. Não vou dizer que o carro-pipa funcionou. O tribunal disse que não. Mas em 20 de março de 1998, Mia sentou-se em um restaurante Cracker Barrel em Grove City, Ohio, com seu irmão Steven e 2 investidores belgas. Ele tomou um gole de suco de cranberry. Então ele agarrou seu pescoço, correu para fora, caiu de joelhos no estacionamento e vomitou violentamente. Seu irmão correu até ele. Mia olhou para cima e disse: "Eles me envenenaram." Ele tinha 57 anos. O legista do condado de Franklin considerou sua morte um aneurisma cerebral. Nenhum veneno foi encontrado. Mia tinha pressão alta. Esse é o registro oficial. Acredite ou não, um homem que desafiou a indústria de energia morreu em um estacionamento aos 57 anos e suas últimas palavras acusaram alguém de matá-lo. Essa frase fica no ar, independentemente de o carro funcionar ou não. Número 2. Em uma época, aproximadamente 17 mil variedades de maçãs nomeadas existiam nos Estados Unidos. Hoje, apenas cerca de 4.500 são conhecidas por sobreviverem. Apenas 15 variedades representam 90% do que você vê nos supermercados. Em todas as safras de vegetais, o USDA catalogou 7.262 variedades em 1903. Em 1983, 94% dessas variedades específicas haviam desaparecido dos catálogos comerciais. Elas não foram perdidas pela seca ou por doenças. Elas foram substituídas. Substituídas por sementes híbridas patenteadas, projetadas para que as sementes colhidas não produzam novas plantas viáveis. Se você é um fazendeiro, deve comprar sementes novas todos os anos. A Lei de Patentes de Plantas de 1930 tornou legal possuir um organismo vivo. Por 10 mil anos, os fazendeiros guardaram sementes e as compartilharam livremente. Esse ciclo foi quebrado em um único século. 3 corporações controlam agora mais da metade do suprimento comercial de sementes do mundo. O Svalbard Global Seed Vault, na Noruega, um bunker escavado em uma montanha do Ártico, armazena sementes de reserva de todo o mundo. Sua existência é uma admissão. Por frágil o que resta, é preciso um backup para o fim do mundo. O ex-agente do FBI David Benko agora vasculha pomares abandonados no noroeste do Pacífico em busca de variedades de maçãs consideradas extintas. Desde 2014, seu projeto de maçãs perdidas redescobriu mais de 29 variedades. Ele não está resolvendo um crime. Ele está desfazendo uma era que a maioria das pessoas nem sabe que aconteceu. Número 1. Em 1932, um corretor imobiliário de Nova York chamado Bernard Landon publicou um panfleto de 20 páginas. Era chamado Acabando com a Depressão por meio da obsolência planejada. Sua proposta era simples. O governo atribuiria uma data de validade oficial a cada produto manufaturado, sapatos,
carros, edifícios, móveis, roupas, maquinário. Após a data de validade, o produto seria declarado legalmente morto. O proprietário seria obrigado por lei a entregá-lo para destruição supervisionada pelo governo, depois comprar um substituto e forçar o consumo para reiniciar a economia. O panfleto é real. Tem 20 páginas. Está disponível ao público. Você pode lê-lo na Wikipedia Commons hoje. Nunca foi transformado em lei. Mas olhe ao redor da sua casa. Seu telefone fica lento depois de 2 anos. Seus eletrodomésticos falham logo após o término da garantia. Sua impressora para de funcionar quando um chip diz que a tinta acabou, mesmo quando não está. Em 2020, a Apple pagou as 113 milhões de dólares para resolver as alegações de que eles deliberadamente tornavam iPhones mais lentos. O cartel Fivers fazia com que as lâmpadas morressem em 1000 horas. A GM destruía carros que funcionavam. As sementes foram projetadas para que você não pudesse replantá-las. Bernard Landa não mudou nada. Ele apenas escreveu o que já estava acontecendo. E o que não parou desde então. Todas as histórias neste vídeo seguem o mesmo padrão. Algo funcionou. Alguém lucrou com sua falha. E um sistema garantiu que a falha fosse o único resultado. A lei existe, as estatísticas existem, os documentos existem, o panfleto existe. Você pode lê-lo hoje à noite. A questão não é se isso aconteceu. A questão é o que mais está guardado naqueles 6.543 arquivos confidenciais que você não tem permissão para ver e se a próxima invenção que pode mudar sua vida já está trancada dentro de um deles.